Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós iremos falar a respeito do tema do que aconteceu entre o período de tempo entre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É um assunto que às vezes pode trazer uma certa confusão, mas a interpretação que recebi irei passar para vocês. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos embora! E para dar início, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar no que Jesus quis dizer quando estava sendo crucificado? Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Por que me desamparaste? E para responder essa pergunta, eu vou citar algo que o pastor da minha igreja uma vez comentou em uma pregação. Ele disse que Jesus não diz nomes próprios em parábolas. Jesus vai dizer um certo homem, uma certa mulher, o senhor de uma vinha, tudo isso indicando que é parábola. Mas a história do rico e do Lázaro vai citar o nome do morador de rua, do mendigo, Lázaro. E por isso essa história é um fato, é uma história verídica, ela realmente aconteceu. Porque está dizendo o nome da pessoa que a história está contando. E o que aconteceu no final dessa história? Lázaro, ele foi, após a sua morte, foi enviado ao seio de Abraão. E o rico, que era uma pessoa gananciosa, presa ao dinheiro, foi enviado ao inferno, ao Hades. E isso tudo, por ser uma história verídica, indica que esses dois lugares realmente existem. O Hades, o inferno existe, e da mesma forma o seio de Abraão, que é um local de descanso. Então esse entendimento guarda que daqui a pouquinho nós iremos utilizá-lo. E voltando ao momento da cruz, ao momento em que Jesus ele vai declarar: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Então, nesse momento, qual era a situação de Jesus? Jesus alguma vez pecou? Não. Jesus foi em tudo perfeito, mas ele estava carregando os pecados de toda uma humanidade. Então, ele não estava carregando os próprios pecados, mas os pecados da humanidade por completo. E nesse contexto, nós podemos entender que Deus, ele habita naquele que está imerso ao pecado, mesmo que não fossem os próprios pecados? Não. Por quê? Porque Deus e o pecado são opostos. É vida e morte. São contextos diferentes. Então, naquele momento, Jesus declara: Deus meu, por que me abandonaste? Porque Deus não estava presente, porque Jesus estava carregando os pecados, não os seus, mas os da humanidade. E entendendo que essas condições que Jesus se encontrava, eu faço mais uma pergunta a vocês. Após a morte, após a crucificação, depois que Jesus estava morto, qual o local que Jesus passou esse período entre sua morte e ressurreição? No seio de Abraão ou no Hades? E para responder essa pergunta, nós vamos ler 2 versículos. Porque tu não deixarás minha alma no inferno, nem farás com que o teu santo veja a corrupção. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Através desses 2 versículos, nós podemos entender que Jesus, ele assumiu por completo a condenação que estava sobre nós. Porque não foi só o momento da cruz, que foi um momento crucial, mas ele foi ao Hades, ele foi ao inferno por você e por mim. Porque era esse o nosso destino final, por conta do pecado, por conta dos nossos erros. Mas o Senhor assumiu essa condenação, assumiu sobre si. No entanto, ele não permaneceu lá, porque ele é santo, ele é perfeito. E ao 3º dia, ele veio a ressuscitar, rompendo barreiras para que nós venhamos a ter uma vida com Deus, uma vida eterna. Para aqueles que morreram em Cristo, venham naquele grande dia a ressuscitar. E aqueles que estiveram vivos, que viveram uma vida com o Senhor, venham a ser arrebatados. Então não desconsidere o seu sacrifício, valorize o que o Senhor Jesus fez por você. Volte para o Senhor, siga o caminho dele, porque ele tem uma vida eterna proposta a você. É só apenas siga o caminho, porque ele é a ponte para a salvação. Espero que essa palavra tenha edificado você e fique com Deus.